E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mark e estou aqui para que a gente possa continuar aquela nossa conversa sobre Ministério Infantil e Ministério de Juniores. Será que você já parou para pensar e refletir sobre o que o próprio Jesus disse e pensa a respeito dos nossos pequenos? Pois então, lá em Lucas 18, ele pediu que deixassem que as crianças viessem até ele. Lá em Mateus 11:25, Jesus deu graças ao Pai por tudo aquilo que ele havia revelado aos pequenos. Mateus 18, 1 ao 5, ele colocou uma criança diante dos discípulos e usou a criança como exemplo de humildade. Mateus 19:14, Jesus disse que o reino dos céus pertence àqueles que são como crianças. Mateus, no capítulo 21:16, o mestre diz que o perfeito louvor sai da boca dos pequenos. E nós precisamos assumir essa responsabilidade como condutores do bom caminho, sendo professor do culto infantil ou professor da escola bíblica dominical. E os propósitos do Ministério Infantil e Juniores estão fundados em 3 princípios fundamentais principais. Primeiro, levar a criança a conhecer a Deus. Que coisa linda! Segundo, ensinar a criança a ter relacionamento com esse Deus que é tão acessível. E terceiro, a criança ter amor ao próximo, porque elas se tornarão evangelistas em potencial. E para que essa prática de ensino realmente aconteça, nós precisamos começar pelo plano da salvação. Sabe, usando livros sem palavras, contando histórias, usando a própria Bíblia, fazendo teatro, com música, danças e tantas outras maneiras. Devemos usar o dom da criatividade, porque a criatividade foi dada por Deus. E aquele que não tem, peça ao Senhor que Ele dará. Segundo, adorar a Deus, que é ter relacionamento com esse Abba Pai, que não é um Deus que castiga, mas sim um Deus que ama os seus filhos. 3. Conhecer a perfeita, boa e agradável vontade de Deus e fazer o que agrada a Deus e não os nossos desejos. 4. Amar a Bíblia e estudar e praticar tudo o que está escrito nela. 5. Ter a Bíblia como seu manual para todas as coisas que acontecem na nossa vida, porque é o único livro que o escritor está presente com a gente. Olha que coisa maravilhosa. 6. Formar crianças responsáveis e assumir as suas responsabilidades de criança. E nós precisamos também delegar essas responsabilidades para a criança. A gente pensa que criança não sabe orar, não sabe cobrar as coisas dos outros, mas eles sabem sim. 7. Despertar os seus dons. Nós devemos ativar os dons e fazer com que a criança seja atuante, colocando ela para louvar com dança, para louvar com seu canto, para contar histórias, para fazer teatro, para fazer pequenas explanações, ministrações, pregações. São tão criativos, tão verdadeiros e tão notórios que eles nos surpreendem quando começam a agir. 8. Despertar o evangelismo na criança, porque criança, quando acredita em alguma coisa, ela realmente acredita tão verdadeiramente que ela quer que os outros à sua volta e todo mundo que ela conhece acredite tanto quanto ela. Então, por isso que ela é um evangelista em potencial. 9. Como igreja, nós precisamos dar importância para esse ministério que às vezes é deixado de lado, que às vezes é um pouquinho esquecido, mas é um ministério que faz parte do corpo de Cristo. Ele não é o ministério do amanhã, é o ministério hoje já. Então a criança hoje é parte integrante do corpo de Cristo e precisa do seu devido respeito. E 10. Conduzir a criança em bons relacionamentos, seja com Deus, principalmente com a família, com a sua escola, com seus amigos, com os grupos da igreja e com todos os outros lugares em que ela tiver convívio com o outro. Nós precisamos ensinar a criança a ter bons relacionamentos com a palavra que liberta, a palavra do Senhor. Nós precisamos compreender que crianças não são mini adultos, não, e que elas têm uma maneira diferente de compreender o mundo à sua volta do que nós adultos. Diz aí,
se esse ministério não é um ministério maravilhoso. E a gente pode usar uma linguagem simples, fácil, direta, que a criança compreende. E olha, tá? Quando a gente planta essa semente no coração de uma criança, com certeza, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, nem semana que vem, nem mês que vem, mas um dia ela vai florescer, porque a palavra de Deus jamais volta vazia.